acontece, e aí é um tal de posta pra lá, posta pra cá, hashtag sobe, vira Trend Topics no Twitter, e a gente acaba contando tudo isso pra vocês. Bom, gurias, prazer tê-las aqui. Estou com as psicólogas Erika Zogby e Jéssica Santos para conversar com a gente sobre testes de personalidade, o que funciona, o que não funciona, quem pode aplicar. Eu confesso que eu adoro um testezinho. Quem não gosta? Quem é que não gosta? Hoje em dia, então, eles se multiplicaram na internet. Antigamente ainda era aquela coisa de revista, né? A revista Cláudia. Isso. Aí tinha vários testes e a gente conseguia descobrir lá qual é o seu estilo de amar. Você é insegura. Você é insegura. Agora, hoje ficou, assim, uma infinitude de possibilidades. Isso. E aí, gurias, como é que os psicólogos veem isso? Bom, antes de mais nada, boa tarde. Muito bom para a gente estar aqui e poder falar desse assunto, porque as pessoas gostam muito, como tu disseste, são muito curiosas e muitas vezes podem acabar achando que são verdades, coisas que não necessariamente são, né? Então, é muito importante a gente frisar que os testes psicológicos, de fato, eles são de uso exclusivo dos psicólogos, né? Apenas. Os outros, essas brincadeirinhas, escalas, questionários, bom, todas as pessoas podem utilizar ou mesmo criar, né? Mas a criação dos testes psicológicos, ela passa por uma série de processos, né, Jéssica? De validações, é uma coisa muito complexa mesmo. E acho super importante que as pessoas fiquem sabendo disso, para não achar que qualquer coisa é teste psicológico. Não, e às vezes até assim vem um resultado e aquilo se torna uma verdade absoluta para a pessoa e na verdade não existe uma validação de que aquele resultado faz sentido. Aliás, eu até pergunto o seguinte, a elaboração de um teste psicológico, qualquer psicólogo pode simplesmente criá-lo e começar a aplicar, ou além de criar, ele precisa passar por uma série de etapas, digamos assim? Não, ele precisa ser validado, então, pelo SATEPS, né, que é o nosso sistema, então, de avaliação dos testes psicológicos, né, então precisa ser aprovado pelo nosso CFP também, que é o Conselho Federal de Psicologia, né, então, para isso, né, ele precisa passar por todo um determinado processo para ele ser validado, então. E geralmente é um processo feito pelas universidades, muitas vezes, né, que exige uma amostra significativa, estudos estatísticos, manuais imensos, né, não é uma coisa simples. O SATEPS, que a Jéssica comentou, é interessante que todas as pessoas podem ter acesso, ele é de acesso público. Então, se uma pessoa foi num psicólogo ou foi num processo seletivo, que muitas vezes se utiliza teste psicológico, ela pode entrar no SATEPS, bem com esse nome, bem como se diz, SATEPS, coloca no Google, e aí aparece a listagem dos testes que são favoráveis, porque a gente tem notícia, muitas vezes, né, de pessoas que vão a processos seletivos ou mesmo pagam caro por uma avaliação psicológica e estão passando por um processo, por um profissional que não está atualizado, por exemplo, utilizando materiais que não são mais autorizados. Então, qualquer pessoa pode acessar esse site. Olha, e aí, bom, e os testes estão disponíveis lá ou é uma lista dos testes? Uma lista para saber o que está valendo ou não? Isso, apenas o que está validado, né? Então, vai constar lá nesse site, né? E também é importante frisar que também tem algumas escalas, né? Que daí não são testes, são escalas, né? Mas elas também precisam ser validadas, elas também vão constar. O que são essas escalas? São escalas que são, é diferente, né, São mais simples? São mais simples, mais rápidas, né, de aplicação, assim, e mede também, né, algumas questões cognitivas, né, de inteligência, né, emocional também, mas é um teste mais rápido, tanto de aplicação quanto para correção. E algumas dessas escalas podem ser utilizadas, por exemplo, por administradores, por pedagogos, algumas. E aí, quando a gente visualiza o SATEPS, ele indica, né, se é de uso exclusivo do psicólogo ou se não é. Então, a gente acha muito importante, né, trazer isso para todo mundo que possa saber. São informações que as pessoas têm que ter. E tu perguntou se o teste está lá, né? O teste psicológico, ele não pode ser divulgado, embora ele seja. Né? Se tu colocares um nome de um teste psicológico no Google, tu vai encontrar. Sim, e não com pode. certeza, porque no Google a gente encontra tudo, mas a princípio não poderia ter, em função dessa questão da aplicação ser restrita a determinados profissionais. Exatamente. Por que no caso desses testes, nos casos em que não podem ser usados por administradores, né? Fica limitado só ao psicólogo. Isso tem a ver com a interpretação do resultado?
Tem a ver que o teste, então, vai medir um construto psicológico. Ou seja, Ai, complicou, peraí. Vamos lá, Tá. já vamos lá. Um construto psicológico é um conceito pertinente apenas à psicologia. Por exemplo, uma avaliação de personalidade é uma avaliação que só pode ser feita por um psicólogo, né? E a gente tem o Rorschach, né, que é um teste, um dos mais complexos e mais completos de personalidade, que ele tem uma série de conceitos que só quem estudou 5 anos de psicologia e mais um pouco de avaliação psicológica é que está habilitado para interpretar. Sim, as coisas não são por acaso, Isso, né? Contem um pouquinho sobre esse teste, gurias. Quer contar um pouco? Então, posso contar. Esse teste ele foi criado lá em 1918, né? Então, bastante tempo aí que a gente já vem usando ele, né? Ele vem ultrapassando... 101 anos, para ser exata, né? Exato, exatamente, né? Então, e a gente ainda se baseia nele, né? São as mesmas lâminas, né? As mesmas manchas abstratas que a gente utiliza até hoje, né? Então, assim, a parte da aplicação desse teste, né? Também é uma parte, assim, que exige uma habilidade desse profissional, né? Um treinamento. Um treinamento muito importante, assim, né? Levar a sério. Mas a parte de levantamento desse teste também é muito importante, né? Para conseguir medir tudo que ele pode informar a esse profissional. Esse é o famoso teste das lâminas, das manchas de tinta, né? E a gente teve, ultimamente ele teve na mídia, em função dos casos Nardoni e Suzane Richthofen, que alguns programas mostraram, né, as lâminas, o que não podia, e a parte boa é que divulgaram o teste como sendo algo que realmente... mede aquilo que se propõe, né? Então, os resultados desse teste, que não poderiam ter sido divulgados, mas foram, né? Então, a gente ficou sabendo de que essas pessoas não estavam, por exemplo, habilitadas ao convívio em sociedade, né? Então, ele realmente mede aspectos profundos da personalidade. Este teste, tá? Claro, vocês estão aqui falando porque para vocês é óbvio. Claro. Ele funciona de que forma? Essas manchas têm que ser analisadas pela pessoa que está submetida ao teste? A gente tem que ter muito cuidado para te responder isso, inclusive. Ah, sabia? por quê? Porque tem coisas que a gente não pode dizer. Ah, mas diz. Não, vamos dizer algumas coisas, né? Mas não algumas podemos dá. te dizer tudo, né? Então, são manchas, né? E existem protocolos diferentes, existem sistemas diferentes em que esse teste pode ser analisado. Então, de acordo com um sistema ou outro sistema, partes daquela lâmina ou, enfim, né? Tem determinados indicadores. Tá, se eu me diz se é mais ou menos isso ou se eu Vai, estou completamente vai. errado. Aparece uma mancha lá e eu posso interpretar que é uma borboleta ou uma caveira. Isso. Pode ser mais ou menos isso. Isso. E aí, com base... claro, estou sendo extremamente simplista. Claro, enfim, mas com isso base aí. nisso, e, enfim, não só nesta observação, vocês traçam Análises aí serão a feitas, análise. Isso, é bem importante até isso que tu trouxe, porque não é só baseado também só nisso, né? Acontece uma entrevista, né? Então tem toda uma questão assim de análise clínica, né? Desse avaliando, então, né? Então não é só dizer o que quer dizer, né? Sim, Então, não é tem algo todo isolado. um embasamento, né? E outra coisa importante é a questão de utilizar sempre mais de um instrumento psicológico. A gente não pode fazer uma avaliação com um único instrumento. Te falando do Rorschach, porque ele é um instrumento muito completo, mas o interessante é que se faça o que a gente chama de uma bateria. Então, vários testes diferentes que avaliam vários aspectos diferentes e aí, em conjunto, eles dão um resultado. Isso, os testes de personalidade, né? Os testes, né, que avaliam então essas questões mais emocionais, testes cognitivos, testes de inteligência, né? Então é toda uma bateria de testes, né, para chegar em algum resultado, né? Não é E isolado. esses testes que são aplicados, muito aplicados, eu diria, em empresas, né, pelo RH, eles são o mesmo tipo de teste dos quais vocês estão falando ou são diferentes? Porque eu, inclusive, comentei com vocês, né? Eu já fiz uma vez o DISC, aquele, achei incrível o resultado, Isso. inclusive guardo até Isso. hoje o resultado lá na minha pastinha, né? Mas ele não é um desses casos. Não, o DISC é um teste, né? Ele tem realmente resultados muito legais, eu também já fiz numa empresa que eu trabalhei. Ele dá elementos, mas ele não é um destes de uso exclusivo dos psicólogos. E ele não passou ainda por aquele processo intenso de avaliação que a gente te falou. Existem pessoas que estão propondo que ele passe por esse processo, mas ele ainda não passou e ele é utilizado e ele tem dado resultados, assim, empiricamente que se observa, enfim, que para ti deve ter batido, para mim também bateu, mas ele ainda não tem aquele manual, aquele processo todo. Pode vir a ter. Por que as pessoas gostam tanto de fazer teste?
Por quê? Por quê? Porque as pessoas têm curiosidade de saber mais sobre si mesmas, né? E muitas vezes o teste da revista, eu também sou do tempo da revista Cláudia, que outro dia me disseram que não existe mais, eu não sei, existe Pois outra é, uma coisa. tristeza, né? não existe mais revista testes, impressa. eu acho, de Isso. redes sociais, né? Isso, Agora existem esses, né? As redes né? sociais. As pessoas querem saber mais sobre si mesmas e muitas vezes o caminho mais fácil é o teste, para elas, né? Quando, na verdade, o autoconhecimento passa por uma série de processos, inclusive pela psicoterapia, enfim, e outros inúmeros que as pessoas podem lançar mão. Mas acho que tem muito a ver com essa curiosidade, quem eu sou, será que eu sirvo para tal coisa? Por exemplo, os testes para orientação profissional são extremamente úteis, né? Extremamente, desde que não vistos apenas eles, né? Vista a entrevista, visto um processo, né? Pois é, quais são os tipos de testes mais recomendáveis para fins profissionais? Acho que dá para dividir em 2 blocos, né? Orientação profissional do adolescente, por exemplo, e orientação de carreira depois, quando a pessoa já está mais madura e quer trocar de carreira. Sim. Porque um dado super importante também da gente falar quando tem muitas pessoas podendo nos ouvir é os resultados dos testes psicológicos e das avaliações psicológicas, eles mudam ao longo do tempo. Eles não são cristalizados. A avaliação que tu fez lá com 16 anos não vai dar os mesmos resultados quando tu fizer com 35. Bom, definitivamente não vai dar, né? Porque eu também troquei de carreira, então Né? com certeza Exato. daria outra coisa. Exato. E as pessoas, às vezes, assim, o filho é indicado para uma avaliação psicológica e tem um dado lá que foi dado com 12 anos. E a pessoa está com 28 e ainda carrega aquilo ali. Então, é muito importante, né, que as pessoas possam flexibilizar isso. Dizer que um laudo ele tem uma validade de 1 ano, né? Então, quando o profissional, né, ele dá esse laudo, então, né, para o paciente, fica indicado ali que a partir da data da entrega desse laudo, aquele documento, então, tem validade de 1 ano. E tu perguntou quais, né, os testes. Então, Jéssica, me ajuda. Testes de personalidade são importantes, porque o que tu faz tem a ver com o que tu é, né? E testes de aptidão, né? Existem muitos hoje, né? Que medem, assim, né? Vão medir, assim, mais habilidades, né? Então, que é o essencial, assim, então, para respectivas vagas, né? Sim, pois é. Esses, inclusive, de habilidades, imagino que eles sejam mais utilizados pela própria empresa como uma forma de alocar corretamente os seus colaboradores. Isso. Agora, eu pergunto o seguinte, até que ponto a empresa pode contratar, demitir, recolocar alguém com base nesses testes? Na verdade, com certeza, né, os testes eles são, né, usados então para indicar se aquele candidato, então vamos dizer assim, está indicado para aquelas atividades daquela vaga, né? Então isso serve como um instrumento assim para utilizar ali como uma bengala, assim, né, para ajudar, né, auxiliar, então, nessa escolha, né, e colocar na vaga melhor, assim, com as melhores atividades, né, então... Mas ele não pode ser utilizado, por exemplo, existe uma discussão muito grande no nosso Conselho Federal, ele não pode ser utilizado, não deve ser utilizado para, por exemplo, promoções, né, ou para, enfim, benefícios, né. Por quê? Porque, como ele, em última análise, é subjetivo, né, eu posso dizer, então, que eu te promovi porque eu gosto de ti, e aí, na hora de eu avaliar, eu avaliei a subjetividade do avaliador. Nossa, mas é partir muito da má-fé do profissional, né? Ah, mas a gente sabe que tem, né, muito, infelizmente. Né? E no caso contrário, em que pode ocorrer uma demissão em função de um teste desses? Porque eu já fico, inclusive, pensando se isso não é passível de depois ser convertido numa ação judicial contra o próprio profissional. Claro. Sim. E é por isso, Ali, que existem todos esses processos de validação. Porque se houver uma situação nesse sentido, o advogado lá vai dizer, o teste é subjetivo. E aí a outra parte vai dizer, não, mas olha só, ele tem todo um processo de validação. E aí vai começar, né, aí vai terminar no bom senso do juiz. Mas pelo que tu falaste, eles podem ser utilizados, então não podem ser usados para promoção, mas podem ser usados para uma demissão. Não, também não também podem. Não. Também não. Né? Na real, é mais para o que mais se usa é para conseguir identificar... Isso, alocar a pessoa no seu melhor lugar. Como um adolescente também selecionar se ele dá mais para humanas, para exatas, né? Que área que ele se adapta mais naquele momento.
momento, né? Por isso, que se a gente aplicar de novo, num outro momento, ele pode, né, se adequar mais para uma outra área, né? O que pode acontecer é uma pessoa procurar uma avaliação, né, já mais madura na sua carreira e ela querer, então, se retirar daquele trabalho porque ela percebe que não tem mais aquelas habilidades que ela tinha anteriormente ou que tem outras que ela quer explorar, né? Gurias, e o teste de QI? O teste de QI, Jéssica? O teste de QI, ele é utilizado também, ele faz parte também da bateria, né, de testes dentro de uma avaliação. Importante dizer que o QI é o coeficiente de inteligência, né? Para quem não sabe. Isso. Não é o que indica, né? Não é o que indica. Não, né? Ele faz parte, né, então, de toda uma bateria de uma avaliação psicológica, né? Então, além da avaliação da personalidade, a parte, né, emotiva, assim, existe, então, também essa parte da inteligência, né? Que daí, sim, é o mais indicado, né, também dentro, né, de um processo seletivo, assim, né? E se tu puder falar, eu acho um pouco do VISC, né? Acho que é um deles. Isso, é. E aí, só falar, assim, o tamanho do manual, por exemplo. Nossa. Né? Desse tamanhozinho Qual o manual. é esse teste? Esse é o VISC, né, que é um teste, então, de inteligência, né, ele é baseado em 15 subtestes, né, e ele demora, assim, bastante para aplicação, demora algumas sessões, né, depende do tempo, né, normalmente são 50 minutos, mas ele demora, assim, alguns encontros, então, para finalizar, e a parte de levantamento dele também é bem densa, assim, e ele faz parte normalmente de todas as baterias, né, de testes. Qual é o objetivo de aplicação de um exame desses? De inteligência? Tem vários objetivos, tá? Uma coisa também para a gente levantar, o teste de inteligência, o teste de QI não é aquele do Einstein que tem na rede também de 10 itens. Sim, é bom, não é bom também. explicar. Antigamente, muito antigamente, né, década de 50 por aí, o teste de QI era uma folha, 2 folhas, né? Então, isso não existe mais, então, como a Jéssica falou, é um processo bem grande. E o teste de QI, ele pode ser utilizado, por exemplo, não é para aumentar a autoestima da pessoa, né? Pois é, exatamente. Na prática, serve para quê? Para, por exemplo, tu descartar um nível de retardo mental, de problema cognitivo, por exemplo. Pode ter uma criança com uma dificuldade profunda, um adolescente ou até um adulto, né, com dificuldade de aprendizagem. Então, aí o teste, ele categoriza aquele nível de QI em vários tipos. Por exemplo, pode ser regular, pode ser muito alto, pode ser... Então, onde é que está aquela inteligência? Numa dessas, a pessoa pode ter, de fato, uma dificuldade, né? Ou emocional, ou orgânica, né? Bom, gurias, vocês têm um concurso agora por acontecer, que é daí focado em profissionais, né? Ou estudantes, que vai tratar sobre o teste que vocês tinham mencionado. O Rocher. E por favor, digam quando é que vai acontecer e como faz para se inscrever. Muito bem. O curso vai acontecer em novembro, então são nos sábados de novembro, todos os sábados de novembro, com exceção do dia 16, que cai no meio do feriado, e os 2 primeiros sábados de dezembro. Então, o curso ocorre lá na sede da nossa clínica, que é a Londres Ogby, das 10 às 14, porque a nossa ministrante está em Ohio, e a gente vai fazer via web workshop com o apoio presencial da Jéssica, ajudando as pessoas ali, enquanto a Carla, né, a Carla Zatugo, que é a nossa ministrante, dá as orientações, né? Para fazer inscrição e para ter maiores informações, valores, etc., é no nosso telefone, ou pelo WhatsApp, que é o 999 16 31 91, ou pelo site, que também dá pelo e-mail contato@lzpsicologia.com.br. Muito bem, gurias, muito obrigada pelos esclarecimentos. Então, vocês já sabem, testezinho só se for os do BuzzFeed, né? Que o pessoal adora fazer, que não compromete, ainda nos garante umas boas risadas. A gente vai para o intervalo e volta falando sobre o projeto Mais Leve, como tratar de uma forma mais leve a depressão e a ansiedade. Não sai daí.